Então eu coloquei hoje ali para a gente conversar um pouco, irmão, sobre o Natal. Nasceu o Salvador, o nosso Senhor, Jesus Cristo. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está ali em Lucas 22, 19 e 20, é um deles que diz assim: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Jesus foi colocado numa manjedoura. Jesus foi colocado num lugar tão simples. O texto que eu li aos irmãos é o momento da ceia do Senhor, onde Ele está se entregando por nós, pelos nossos pecados, para nos dar vida eterna, aonde Ele se reparte. Na ceia, Cristo se reparte. Ele diz: isto é o meu corpo, que será partido por vós. E nós precisamos, quando olhamos para Jesus, entender que Ele veio com um propósito de salvar os homens e de trazer vida abundante a todos nós. Mas João Batista, quando vê Jesus, lá em João 1,29, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Chamar Cristo de Cordeiro é reconhecer que Ele veio para morrer, porque todo cordeiro na Bíblia, ele era sacrificado no Antigo Testamento como uma oferta ao pecado, tá? E lá em Êxodo 12, por exemplo, quando Moisés ele está saindo do Egito com o povo, Deus manda que Moisés sacrifique o cordeiro e passe o sangue nos umbrais, e a família deve comer aquele cordeiro de 1 ano, que não tem nenhuma mancha, nenhuma mácula, é um cordeiro perfeito de 1 ano, que simboliza o próprio Cristo. Então, quando nós olhamos para a Páscoa, e a gente não consegue entender o Natal direito, se não fizermos uma ponte entre Natal e Páscoa, porque aquele que nasceu, nasceu para morrer e morrer em nosso lugar. Na cruz, Jesus Cristo se sacrificou de forma substitutiva por mim e por você. Mas Ele nasce onde? Ele nasce em Belém e logo após o seu nascimento Ele é colocado numa manjedoura. A manjedoura é um lugar de comer. A manjedoura vai apontar para uma mesa, vai apontar para um lugar de alimentação. Então, quando Cristo é colocado numa manjedoura, significa que Ele vem para um lugar onde Ele vai ser repartido. Por isso que na ceia do Senhor Ele disse: este é o meu corpo que é dado, que é entregue por vós. Tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o nascimento de Cristo, Ele vem para morrer em nosso favor. E Ele é repartido por nós, para que a gente tenha a vida eterna. E a manjedoura onde Ele é colocado, nós precisamos entender isso. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. A origem da palavra manjedoura, do latim manducare, mastigar, que gerou o francês manger, o italiano mangiare e o português manjar, todos eles apontam para alimento, para comer. Levíticos 17:11 diz que a vida está no sangue. Todo aquele que bebe do sangue de Cristo, simbolicamente na ceia do Senhor, está dizendo: eu tenho a vida de Cristo em mim. Cristo nasceu para nos trazer vida, e vida abundante. Amém até aqui, irmãos? Então veja, pode dar Débora, um cliquezinho na tela para mim? Isso. Uma pessoa que leva outras à mesa. Então Jesus morreu por nós para nos levar à mesa. E na mesa Jesus curou pessoas, Jesus
se reconciliou. Por exemplo, quando Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, lembram disso, que Pedro nega Jesus 3 vezes? Aí Jesus, lá em João capítulo 21, ele encontra Pedro, e Pedro está lá tentando pescar, não pega nada, e Jesus prepara pão e peixe, e grita lá da praia: filhos, tendes o que comer? E ele grita de novo, e João vai dizer assim: é o mestre. E Pedro pula do barco, sai correndo, encontra Jesus, e Jesus está esperando ele à mesa, para reconciliar, à mesa, para restaurar o relacionamento, à mesa, para quebrar todo o muro de separação e para destruir toda a barreira da inimizade. Então, existem na nossa família pessoas que podem ter essa graça de Deus de reunir a família. Existe ou não existe? Agora que teve o Natal, você se reuniu com quem? Existem pessoas que a gente se reúne em torno dela lá na família, e ali tem uma foto. Aquela pessoa que reunia todos à mesa, às vezes essa pessoa morreu. E quando essa pessoa morreu, a sua família foi um para cada lado. Já viu isso? Quando o papai e a mamãe morrem, já velhinhos, e os filhos estavam ali em torno, aí chega um momento que parece assim: eu não vou mais. E a família deixa de se reunir, e a família deixa de estar à mesa, mas na mesa todos são iguais. A mesa é o único lugar que a gente senta assim a 1 metro do outro, e fica olhando nos olhos, e pode conversar, de igual para igual. Não tem maior, não tem menor. A mesa é um lugar de aliança. Onde é que a gente faz aliança? A mesa. Jesus fez uma aliança conosco na mesa. Foi ali que ele partiu o seu corpo. Ele estava sentado, reclinado à mesa com os apóstolos. E o que é que está acontecendo? E eu já falei isso uma vez aqui na igreja, estou falando de novo. O que é que está acontecendo que a nossa mesa está ficando pequenininha? O que é que está acontecendo com a nossa família e com as pessoas que amamos, que a gente não reúne mais? Precisamos pedir a graça de Deus de sermos aquelas pessoas que conseguem reunir a família de novo. Amém? E o reunir a família com que propósito? Pedir perdão, liberar perdão, olhar no olho, se abraçar, trazer reconciliação, trazer amor, trazer perdão, trazer paz, alimentar-se das coisas de Deus. A mesa encolheu, traga Cristo. Olha o tamanho da mesa, o tamanho que ela ficou. Quantos cabem ali? 1. E quando é que isso acontece na sua mesa? Quando você está lá sentado na mesa, mas você está lá sentado na mesa, mas não está conectado com as pessoas que estão na mesa. Já aconteceu isso com você? Está na mesa, mas está no WhatsApp. Está na mesa, mas está no Instagram. Está na mesa, mas está viajando a maionese. Está na mesa, mas não está conversando com ninguém. A mesa vai encolhendo. Mas se você tivesse consciência que Jesus estava sentado à sua mesa, você ia ficar olhando para os lados ou você ia prestar atenção? Então, na mesa é lugar de a gente olhar no olho e voltar a falar das coisas de Deus. Na mesa é lugar de a gente contar as experiências do que Deus já fez na nossa vida. Quem é que tem aqui ainda avô e avó vivo, que aquele avô, aquela avó conta a mesma história 200 vezes? Bom, talvez seja você mesmo que está me ouvindo. Pastor, sou eu. Pois é. Mas essa história não tem um significado, não tem um ensino? Muitas vezes essa história está carregada de ensino, mas a gente não ouve mais, não tem mais tempo. Estamos correndo, a agenda apertada, mas o que mais importa são as pessoas. Então,
Cuidado, muitos vivem relembrando como foi bom aquele tempo em que todos estavam juntos. Mas depois daquele fato, a nossa família não foi mais a mesma e nem foi mais a mesa. Existem coisas na nossa família que podem separar a gente, que pode mandar um para cada lado? Existem fatos que acontecem na nossa casa que separam a gente? Tanto da família biológica quanto da família espiritual, existe ou não existe? Existe. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos deixar assim mesmo? Vamos fazer de conta que nada está acontecendo? Vamos fingir que está tudo bem? Ou nós vamos nos aproximar de novo? Abrir o coração, chorar juntos, olhar nos olhos, pedir perdão. Fala assim, vem aqui na minha casa, eu amo você, vamos conversar, porque Jesus nasceu no meu coração e eu não consigo mais viver com falta de perdão, eu não consigo mais viver na indiferença, eu não consigo mais viver te ignorando, eu não consigo mais viver com aquele cemitério que eu mesmo construí e enterrei um monte de gente lá que eu não converso mais. Quantos de nós temos um cemitériozinho particular, onde você falou assim já, fulano morreu para mim, esse aí está mortinho enterrado, esse já foi para a glória, mas na verdade está bem vivo. E aí o pior de tudo é quando você vê essa pessoa na igreja, você, tudo bem? E vê onde a pessoa vai sentar para sentar lá do outro lado. Claro que isso não acontece aqui. Isso é só uma ilustração. Então veja bem. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu ministério da reconciliação. Diga assim, o Jesus me deu o ministério da reconciliação. Então você tem um ministério na igreja. Você é a igreja, sim ou não? Sim. E qual é o ministério que todos nós recebemos de Jesus? Qual é? O da reconciliação. Você tem esse ministério? Ah, pastor, mas isso aí tem sim. Por exemplo, quando aquela pessoa, cadê o Tiago? Quando aquela pessoa convidou o Tiago, falou, Tiago, vamos lá na igreja. Você precisa conhecer Jesus, Tiago. E ele veio, e ele conheceu Jesus. Essa pessoa foi usada por Deus no ministério da reconciliação, reconciliando o Tiago com Deus. Um dia, a Gisele também, ela estava lá, e eu acredito que o seu marido e a sua família falavam, e o Espírito Santo falou com ela, e Deus usou pessoas, e hoje ela está aqui, salva pelo sangue de Jesus, pelo poder do ministério da reconciliação. Existem casais que estão brigados, não conversam, estão de mal, estão lá com um monte de lixo entulhado, um monte de palavra que foi dita, um monte de situação mal resolvida, mas precisa parar e resolver, porque Deus nos deu esse ministério da reconciliação. Você tem esse ministério. Deus quer usar a sua vida mais nisso. Então Ele nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Vamos ver a lei da mesa. Irmãos, sabe como é que uma família acaba? Sabe como é que uma empresa acaba? Sabe como é que até um negócio é destruído? Quando essa lei da mesa não é respeitada. Jesus disse, uma casa dividida não prevalecerá. Se você tem na sua família problemas de divisão, se na igreja tiver divisão, se no seu trabalho tem divisão, pessoas olhando para um lado, a outra olhando para o outro, um apontando para cada direção, esta casa, esta família, esta igreja, esta empresa, este império que seja, está fadado ao fracasso.
porque desrespeitou uma lei de Deus. Deus tem uma lei na mesa, que uma casa unida debaixo do seu nome é inabalável e indestrutível, porque Ele é o fundamento. Por que muitas famílias acabam? Porque o ministério da reconciliação não foi exercitado e a lei da mesa foi quebrada. Veja, as principais causas da ruína do Império Romano não foi perda de força militar, nem política, nem fatores externos. A causa vai dizer que foi o problema da queda do Império Romano, não foi os inimigos do lado de fora, foi os problemas do lado de dentro. É isso que destrói um casamento, é isso que destrói uma família, é isso que destrói uma igreja, é isso que destrói uma pessoa, até quando ela mesma está dividida. É por isso que precisamos entender isso. O que vem primeiro na lista de fatores que contribuem para a queda de um império? Um homem que, o historiador vai dizer, a corrosão da dignidade e da santidade no lar. Aí trazer a destruição de tudo. O seu lar, a sua casa, a sua mesa, precisa ser santa. Os assuntos na sua mesa não podem ser assuntos ruins. Tem gente que senta na mesa e a primeira coisa que faz é trazer o pior assunto que tem. Mesa é lugar de assunto ruim? Não. Mesa é lugar de assunto bom. Porque senão a comida desce envenenando. Você fica mal. Aquilo não te faz bem. E muitas vezes o lugar que era para celebrar a comunhão pode virar um lugar de briga e de discussão. Então vai olhando aí para a sua vida, para a sua mesa. A mesa e a presença. Lá quando Deus faz o templo, manda fazer o templo. O primeiro móvel que Deus manda construir é a Arca da Aliança, ou seja, a presença do Deus Todo-Poderoso. O segundo móvel que Deus manda construir, lá em Êxodo 25, é a mesa. E a mesa significa a presença de Jesus. E entre a mesa e a Arca da Aliança existia um véu no Antigo Testamento que separava a mesa e a arca. Mas quando Jesus morreu lá na cruz, a palavra de Deus diz que o véu foi rasgado e entre a mesa e a arca agora não tem mais um véu, ele foi rasgado. Ou seja, nós podemos chegar na presença de Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A mesa é o Cristo, os pães da presença é Cristo. A mesa tem significado muito forte espiritual. É por isso que estão tentando roubar a mesa de você. A palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Tudo o que ele puder fazer para tirar você da mesa, ele vai fazer. E você não pode engolir comida, você não pode dar para a mesa 10 minutos, você não pode comer fazendo atividades do trabalho, você não deve comer com pressa. É a hora sagrada de sentar com a sua família e compartilhar e abrir o coração. E falar coisas boas da parte de Deus. Relembrar os milagres, relembrar a intervenção de Deus, lembrar como Ele é bom. Mesa, as histórias. Aqui, irmãos, os apóstolos e a igreja no início, quando se reuniam, eles repartiam tudo. Eles tinham um só coração. Eles estavam unidos com Deus. E eles se repartiam. Mesa não é só o lugar onde Cristo se reparte, mas Deus convida você a se repartir. A se partir pelo outro. A ter comunhão com o outro. O que é que você está entregando à mesa? Como você tem repartido a sua vida com o outro? Mesa é um lugar de repartir-se, de doar-se, de entregar-se, de renúncia. Mesa é um lugar de unidade, de comunhão, de paz, de alegria, de bondade, de igualdade, de equiparação, de conserto, de reconciliação.
de alimento espiritual, de alimento físico, de alimento para a alma. Mesa onde saímos saciados no corpo, na alma e no espírito. O que adianta encher a barriga e sair chorando? O que adianta comer o pão de dores? Do que adianta comer uma boa comida, mas com o coração triste ou cheio de mágoas, de feridas, de dores, de rejeição, de situações mal resolvidas. Por isso, na mesa, precisamos colocar o melhor. Faça de ouro puro os seus pratos. Eu gosto demais disso na palavra de Deus. Faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente de incenso. Então, o que Deus está falando? Coloque um melhor. Quando você prepara a sua mesa, como você a prepara? Se você tem aqueles copos de extrato de tomate, está na hora de jogar isso fora. Amém? Rapaz, você senta lá, aí você tem aquela cristaleira que parece um bezerro de ouro. Ninguém pode mexer naquilo, porque aquilo é da bisavó. Usa. O que é bom é para usar com a sua família. Não, pastor, o melhor é para as visitas. Se você fizer isso, a visita não vai embora. Boa, né? Coloca o copo de extrato de tomate para visita, desde que não seja eu. Mas o que é que você tem servido à mesa? Deus falou assim, coloque taças de ouro, não é? Faça de ouro puro os seus pratos, ou seja, coloque o melhor. Na mesa o melhor. Jesus se repartiu. Existe alguma coisa melhor que Jesus? Não. E o que ele fez? O que ele colocou à mesa? Ele mesmo. Tomai todos e comei, este é o meu corpo, que é dado por vós, que é repartido por vós. O que Jesus está colocando à mesa? Ele. Porque o que Jesus tinha de melhor? Ele. O que você tem colocado à mesa? Como está seu coração, sua família, sua alimentação espiritual? A mesa deve ser preparada cuidadosamente com o melhor. É na mesa que a futura geração está sendo forjada. O que os filhos estão ouvindo à mesa? Brigas, discussões, porque não tem dinheiro, porque política não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, só coisa ruim. Na mesa você tem que sentar e falar assim, mulher, lembra o que Deus fez na nossa vida, aquele dia, aquele ano? Lembro. Deus nos livrou da morte, lembra disso? Lembro. Lembra que nós não tínhamos casa, nós oramos a Deus e Deus por misericórdia nos ajudou a comprar nossa própria casa? Lembro. Lembra o dia que nós estávamos juntos naquela igreja, naquele retiro, lá em 2000 e tanto, e nós fomos para o retiro de carnaval e o Senhor nos salvou? Lembra disso? Lembro. Lembra quantas vezes nós choramos e o Senhor enxugou dos nossos olhos toda lágrima? Eu me lembro. E o que os filhos estão fazendo? Estão ouvindo. Ouvindo o quê? As histórias do que Deus fez na sua vida. Você está forjando eles. Você está passando uma mensagem para a próxima geração. O meu Deus não conhece a derrota. O meu Deus, Ele está comigo. O meu Deus é todo poderoso. O meu Deus nasceu para me dar vida eterna. O meu Deus não me deixa e não me abandona. O meu Deus se repartiu por mim naquela mesa. E Ele diz, quem comer desse corpo e quem beber desse sangue, nunca mais vai ter fome e nunca mais vai ter sede, porque vai ter vida eterna com Ele para todo sempre. Amém. Você entendeu? Você entendeu o que você precisa fazer à mesa? Mesa é lugar de você forjar a próxima geração. E se você não tem próxima geração biológica,
Você pode ter uma próxima geração espiritual. Se você não é pai e mãe biológico, você é pai e mãe de alguém por causa da pessoa que você é. Às vezes te admiram. Você é um modelo, você é alguém importante para alguém. Suas escolhas, sua fala, sua mesa vai influenciar a próxima geração. Que Deus te abençoe para que você sirva o melhor. Mesa celebra aliança, relacionamentos duradouros, unidade, comunhão, segurança emocional, motivação pessoal. À mesa reconhecemos o outro. É tão lindo esse texto, irmãos. Os discípulos de Emaús, depois que Jesus morreu, os discípulos de Emaús ficaram desesperados. Na estrada para Emaús se encontra com os seus discípulos e, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes e que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Eles não reconheceram Jesus, mas quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os seus olhos foram abertos e eles reconheceram Jesus. Quando é que os discípulos de Emaús reconheceram Jesus? À mesa, enquanto Jesus estava caminhando com eles, pregando para eles, eles conheceram Jesus? Não. Enquanto o coração deles estava queimando quando Jesus pregava a palavra, eles conheceram Jesus? Não. Quando é que conheceram Jesus? Quando Jesus parou tudo, sentou, partiu o pão. Veja, Jesus não ficou para a ceia. Ele partiu o pão e desapareceu. Porque é no repartir que os discípulos reconheceram Jesus. É quando ele repartiu. Essa precisa ser a sua marca, a minha marca. Precisamos repartir o que somos. E nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela precisa ser repartido. Repartido com quem? Repartido com esses que estão desesperados. Os discípulos de Emaús não tinham mais esperança no mundo. Jesus morreu, a palavra não se cumpriu, eles estavam mal. Eles estavam entrando em depressão, eu acho que eles estavam muito mal. Porque todas as expectativas deles foram frustradas. Você já passou por um momento assim? Tudo deu errado. Você tinha sonhos, não aconteceram. Você pensou coisas, mas elas não foram do jeito que você pensou. E a vida está passando, e você fala assim, quando é que a coisa vai acontecer? Então um desespero, uma angústia, uma preocupação, uma insegurança, uma ansiedade, uma dor vem dentro do seu coração. E você fala, e agora? Como é que vai ser? Assim estavam os discípulos de Emaús. Mas Jesus andou com eles, levou-os à mesa, e à mesa os restaurou. Convide Jesus para a sua mesa. Sua mesa é boa, mas ela pode ser melhor. Porque esse Jesus que nós conhecemos, ele restaura os sonhos. Ele cura as nossas emoções. Ele restaura casamentos. Ele une pessoas. Ele une pessoas dentro de um propósito. Então escute, mulher, se você ainda não casou, ore a Deus. Talvez você diga, pastor, você nem sabe. Tudo bem, está orando, mas ore a Deus para unir num propósito. Deus tem um propósito. E ali você vai formar uma mesa, uma família, que vai cumprir propósito de Deus nessa terra. Podemos esquecer muitas coisas, mas nunca esqueceremos das experiências, dos ensinos, das conversas, dos conselhos, instruções, amor e respeito que recebemos assentados à mesa. Na mesa alimentamos corpo, alma e espírito. Sozinhos à mesa, perguntas importantes. Primeira pergunta, das 21 refeições que você faz, quantas em média sua família está fazendo reunida? Quantas? Pastor, a gente não reúne mais em família. Isso precisa mudar.
A gente não senta mais, isso precisa mudar. A gente não tem mais esse hábito, isso precisa mudar. Precisa voltar a se reunir, sim. Dinheiro não é mais importante que sua família. Sua família é mais importante que o dinheiro e qualquer outra coisa. Nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Segundo, que barreiras impedem vocês de aumentar esse número de encontros? E terceiro, o que você pode fazer para remover algumas barreiras e aumentar o número das suas refeições em família? Porque Natal e Páscoa é isso. É reconciliação. Ele nasceu para nos reconciliar. Ele morreu e nos reconciliou com Deus. O que estamos fazendo com o ministério da reconciliação? Então pensa na sua rotina diária. 2023 está chegando. Se você não tomar uma atitude, vai ficar tudo igual a 2022. A mesa, Jesus gosta disso. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua... Aonde que Jesus vai entrar? Na sua casa. E com ele cearei. Jesus está entrando na sua casa para fazer o quê? Para comer. Para sentar à sua mesa. Você está vendo? Ele gosta disso. Ele quer isso. Ele tem isso. Sentar à sua mesa e ele comigo. Casa é lugar de intimidade. Mesa é lugar de aliança. Ele comigo é lugar de amizade. Restauração à mesa. Eu quero terminar aqui, irmãos. O pai celebra a volta do filho à mesa. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos por esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Jesus celebra a reconciliação com Pedro à mesa. E você com quem? Lembra do filho pródigo? Quando ele volta, o que é que o pai manda fazer? Manda matar o bezerro cevado. Vamos comer. Meu filho estava morto, mas agora voltou à vida. Bora fazer uma refeição, Jesus falou. Você está entendendo? Natal é a gente sentar junto, dizer: Senhor, toma o teu lugar à nossa mesa, abençoa a nossa família e nos faz chorar de novo pela tua presença e uns pelos outros. Porque estamos vivendo uma vida fútil demais, uma vida superficial demais, uma vida sem o Senhor. Queremos ter amizade com o mundo e esquecemos que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Ele precisa voltar. Celebrar o Natal é dizer: Senhor Jesus, volta e senta na mesa da minha casa e senta na mesa do meu coração. Amém? Vamos ficar em pé? Quero fazer uma oração com você. Eu gostaria que todo casal que está aqui hoje, que entendeu: pastor, eu entendi. E toda aquela pessoa que Deus te deu a graça de conseguir reunir a família, eu gostaria hoje que você viesse fazer uma oração, dizendo para Jesus: Senhor, eu quero o Senhor sentado à minha mesa. E eu quero a minha família reunida de novo. E eu desejo que o Senhor esteja conosco, nos cure, nos restaure, nos reconcilie. Senhor, eu gostaria muito que a próxima geração da minha família fosse forjada à mesa. E que eles ouvissem na mesa da minha casa palavras de amor, de paz, lembrassem dos milagres, das maravilhas que o Senhor fez, de quem o Senhor é e de como o Senhor tem agido em nosso favor. Porque isso sim é celebrar a vida de Cristo. Você que é pai e mãe ou é uma pessoa que Deus deu a graça de reunir a família, você gostaria de fazer essa oração? Então deixa o seu lugar.
e vem falar para Jesus: Senhor, restaura a nossa mesa, da nossa família, da nossa casa, porque tem pessoas inclusive que nem se converteram, mas o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Quem sabe, Senhor, quem sabe, ano que vem eu posso estar celebrando o batismo e a reconciliação de membros da minha casa que ainda não estão contigo, para que todos nós possamos nos sentar à mesa com o Senhor e celebrar um Natal onde houve vida e salvação. Deixa o seu lugar então, vem, vamos orar juntos. Se você é filho hoje, está aqui com seu pai e com a sua mãe, vem junto com ele e diz: Pai, eu quero agradecer pela sua vida. Mãe, eu quero agradecer pela sua vida, porque a senhora, o Senhor, orou tanto por mim, por nós. Se você deseja fazer essa oração, hoje é um dia de orarmos por essa mesa onde Jesus reúne todos, não há acepção de pessoas. Ele diz: vinde a mim todos. Jesus não exclui ninguém da sua mesa, todos são bem-vindos. Mas talvez exista uma ou outra pessoa lá na sua família, ou a sua própria mesa está precisando de um conserto, tá? Então vamos chegar bem para frente, para todo mundo poder vir, vamos? E aí podem ocupar esses lugares aqui também. E se você veio assim em família, junta com a sua família, e podem começar a orar juntos, e eu vou orar com você também, tá? Junta a família. Família é um presente, é uma bênção de Deus. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu naquela cruz para pagar os nossos pecados, e o Senhor nos tirou da morte para a vida. O Senhor nos comprou com o seu precioso sangue, e o Senhor nos fez família de Deus. Mas, Pai querido, na correria do dia a dia, nós percebemos que começamos a perder tantas coisas importantes, e pedimos ao Senhor: junta a nossa casa. E Senhor, nossa família é tua, ou a família que estamos começando a formar, queremos consagrar ao Senhor e dizer: vem e reina sobre a nossa casa, sobre nossa família, sobre os nossos filhos. E se não temos, teremos, e o Senhor está conosco. Abençoa, Pai, cada família que está aqui, cada papai, cada mamãe, cada filho e filha que tem alguém que sempre pediu a Deus por eles. É a nossa oração agradecidos, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, não importa, ouça bem o que eu vou te dizer. Talvez você diga assim: olha, meu pai e minha mãe não são crentes. Eu não conheço um pai e uma mãe que não olhe para Deus e diga: abençoa o meu filho. Não conheço. Eu não conheço. Ainda que você tenha um pai ou uma mãe que não tenha feito uma oração dessa por você, assim, na igreja, saiba que seu pai e sua mãe certamente sempre oraram por você. E por isso você está aqui. Porque Deus ouviu lá na sua casa um dia o seu pai, sua mãe, fazendo uma oração dizendo: Senhor, abençoa meu filho e abençoa a minha filha, abençoa. Pode ter certeza. Aí às vezes você não entende por que Deus é tão bom para mim, porque alguém já chorou por você e foi lá na sua casa. Porque ninguém ama mais a gente do que Deus, e depois do que a nossa família. E se você está formando uma família, começando uma nova, o meu filho já casou, mas a minha filha está ali,
namorando o Pedrinho. E eu estou de olho no Pedrinho. Mas o Pedrinho é uma bênção. E ele tem uma família maravilhosa. E eu me alegro com eles. E aí talvez você esteja aí, namorando alguém ou pensando em casar com alguém, assim como a minha filha vai casar. E a oração dos pais sempre é: Senhor, abençoa. Você entende? Então, assim, para encerrar de verdade, se há alguma coisa na sua família que precisa ser consertada, conserta. Porque se a gente não fizer isso hoje, quando a gente vai fazer? Ah, pastor, não tem nada para consertar. Que bom. Mas não tem para agradecer? De chegar, dar um abraço no pai e da mãe, se eles estão vivos, e dizer: olha, obrigado. Muita coisa que Deus fez na minha vida eu sei que foi naquela mesa onde o Senhor e a senhora estavam com Ele, pedindo por mim. E hoje a minha família é bendita e abençoada, porque alguém orou por mim. Lembra disso na sua mesa. Seja grato e grata a Deus. Amém? Hoje a mesa aumentou. Tem o Tiago, tem a Gisele. Ela aumentou. A mesa lá na sua família vai aumentar cada vez mais, de filhos e filhas de Deus cheios do Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.